Já a escola deles é uma escola focada em esporte e nosso protagonista gosta de jogar badminton. Se você não sabe o que é badminton, é mais ou menos uma mistura de tênis, vôlei e peteca. Ele joga pelo time do ensino médio e sempre é o primeiro a chegar de ping-pong até o badminton, aonde nosso protagonista está pensando em se casar com sua crush e logo é cortado pelo seu amigo que diz que ele não vai conseguir chamar ela para sair. O amigo continua a humilhação, dizendo que ela é a promessa do basquete e que é muito popular. E ele é só um cara que pratica esporte no ensino médio, ou seja, um qualquer. Também continua falando que ela é do time que chega até as finais e ele é o tipo de cara que perde na primeira rodada. E fala que também é muito divertido jogar com pessoas que são mais fortes. Kyo então o desafia a chegar na segunda rodada e assim fazer ela. Ela diz que também está no time do ensino médio e fica implicando com ele. E ele chama ela de baixinha e apanha por isso. Depois pede a opinião dela sobre o que deixa as garotas felizes. E a resposta dela se baseia apenas em aparência, o que não ajuda o protagonista em nada. No dia seguinte, indo cedo para a escola treinar, já treinando o seu antebraço, ele vê sua paixão na frente do ginásio, espirrando. Então, todo precoce, ele dá o seu cachecol para ela. E oferece remédio, bolsa térmica, band-aid, tudo que ele podia. Ele percebe que foi muito precoce. E a garota ri, dizendo que queria saber o que mais ele tinha na bolsa. Ele vai reunir energias para chamar sua paixão para sair. Só que nessa hora, ele vê ela tendo uma conversa com o seu treinador. A menina de cabelo rosa aparece e implica com ele, dizendo que viu ela caminhando com um garoto, só para ver a reação do Tai. Afinal, parece que ela gosta dele. Tai que comenta para ela não exagerar. Ela concorda e um clima se forma no local. Então ela chama o protagonista para jogar com ela. Tai, ele não é bom em esportes coletivos, prefere sentir a responsabilidade e a adrenalina de estar com tudo nas mãos. Tudo é responsabilidade dele e por isso ele joga badminton, porque tudo depende única e exclusivamente dele. E ela responde que ele é um masoquista de brincadeira e que era porque ela tinha perdido a vaga no Nacional. Ele continua falando que isso que ela fez de continuar motivada treinando também deixa ele motivado. Que lindo! E agora que o clima tava bom, o Honda da escola aparece e manda eles se retirarem para poder fechar. E aí a gente corta pro dia seguinte, pegando um café da manhã em sua casa, Taiki vê sua amada numa revista da sua mãe, que conhece ao extremo que sai correndo para ver sua crush na escola. Ele vai correndo até o ginásio onde ela está treinando e chega dizendo que ela tem que ir pro Nacional, que ele aprendeu com ela que trabalhar duro todos os dias para alcançar seus objetivos e não desanimar, apesar de qualquer coisa, e pede para ela não desistir, mesmo que vá para outro país. Nessa hora, Kano avisa que não vai se mudar e que decidiu ficar no Japão morando com uma conhecida dela para almejar seu sonho. Ela diz que vai se sentir sozinha longe da família, mas que vai seguir o seu sonho, e lembrou disso graças ao que o Taiki disse para ela. E o maior plot vem no final, onde ela vai morar usando roupas normais. Enquanto ele acha isso incrível, ela bate na porta do quarto dele, avisando para ele tomar banho. Quando ela entra e vê que ele tá com uma Jump do mês na mão, pede emprestado, afinal ela não conseguiu comprar. E aí foram pro Nacional, mas Taiki revida, falando que o importante é tentar. E então começa uma partida com outro membro do time. Nessa hora, a garota do cabelo fortes em tudo. Então, a gente corta pro protagonista treinando em casa enquanto assiste suas partidas. Nessa hora, Shinatsu aparece e pede para assistir com ele. Muito envergonhado, ele deixa ela assistir também. Shinatsu elogia a velocidade dele, mas Taiki fala que ainda não é bom o suficiente e explica o porquê com os fundamentos do jogo e deixa escapar que ele também quer ir pro Nacional. A menina fica toda feliz com a decisão dele, depois de todo o incentivo que ele deu pra ela. Então ela busca um presente que ela fez pra ele, uma pulseira de tornozelo, e agora eles meio que andam combinando. No dia seguinte, ele vai pra escola ajudar num evento, já que ele é calouro. E Shinatsu, após treinarem de fazer umas tarefas, enquanto falava com sua amiga do cabelo rosa, que fica perturbando ele o tempo inteiro, Shinatsu aparece para entregar alguma coisa que ele esqueceu. Hina, a menina do cabelo rosa, percebe que alguma coisa tá acontecendo. Hina acha legal, afinal ele conseguiu falar com a menina que ele tanto gosta. Jakai acha que ele fez uma bosta, e que fica fingindo que não conhece ela pode acabar gerando a ideia errada. E Taiki quer exatamente o contrário disso. Um professor pede ajuda deles dois para carregar uma cadeira e acaba chamando as duas garotas também.
Taiki oferece ajuda depois disso, Hina começa a fazer várias perguntas sobre relacionamentos para Shinatsu e Taiki ouve uma resposta que ele não gostaria, que o foco dela é completamente pro basquete. Triste, Hina até comenta que a Akano odeia o Taiki. Já Kai fala que ele parecem um casal de verdade. Nessa hora, Hina faz uma cara de frustração. Ela gosta do Taiki com toda certeza. Taiki está saindo bem nos jogos, mas está triste porque Shinatsu e ele não estão se dando bem, não estão em sintonia. E olhando pro lado, ele vê ela caindo e os olhares se cruzam. Indo pegar água, ele se encontra com sua crush e finalmente tem uma conversa. Ele pra ela. Ela para em algumas lojas e fica babando por um salgado. Nessa hora ele fala que compra pra ela, mas a Hina dá uma palestra sobre calorias, ginastas e sonho, que é melhor se privar de ações do que lidar com consequências. Isso deixa Taiki bem assustado. Ele fala a opinião dele e como aquilo fazia a Hina super legal. Ela fica com muito brilho nos olhos. De novo, ela gosta dele com toda a certeza. E Taiki vê a Shinatsu com um garoto. E de novo, um mal entendido adolescente vem para criar mais uma barreira pro nosso casal. Isso abala Taiki. No entanto, Hina o conforta, dizendo que deve ser só amigo. Mas no dia seguinte, eles estão juntos de novo na hora do treino. E de novo, o protagonista surta. Afinal, o craque do seu time está falando com o amor da sua vida. Então surge uma oportunidade dele falar com a Shinatsu, mas ele a amarela. Shinatsu então pergunta que horas que o treino acaba, porque ela tá sem a chave. E antes que pudesse responder, o Garanhão aparece, chamando Shinatsu por um apelido carinhoso, o que leva Taiki cada vez mais à loucura. Afinal, ele não conseguiu esse feito ainda, e simplesmente desiste dela e sai correndo pra cá. Ela chega logo depois e puxa assunto. Shinatsu percebe que Taiki tá agindo estranho e que saiu correndo, e pergunta isso direto na cara dele. Afinal, ele correu pra não deixar ela pro lado de fora da casa, porque o seu treino acabou mais tarde do que o dela, e ela agradece por ser salva. Ele meio que começa a se conformar que perdeu pro Garanhão e fica focado no badminton, esporte esse que ele está indo muito bem, vencendo diversos jogos, mesmo só pegando jogadores do primeiro ano. Taiki fala com Kei que a situação com sua crush não vai afetar ele, e logo em seguida ele esbarra com a Shinatsu e a turma dela conversando, e fica nítido que afeta muito sim ele, ainda mais quando ele escuta que o Garanhão senta do lado de Shinatsu nas aulas, e que ele também escuta o Garanhão falando que gosta de ver uma garota se esforçando. Isso faz ele perder o chão completamente, e pra piorar, ele ainda pega uma partida contra esse Garanhão, que é um dos mais fortes do time de badminton, e no primeiro momento o Garanhão domina o jogo, só que essa disputa é muito mais do que badminton. A honra do protagonista está em jogo, e mesmo com a Shinatsu olhando, ele perde a primeira parte. Mas acaba que Taiki não ficou tão afetado, afinal, Shinatsu é um pilar emocional apoiando ele, e que ele não só joga pela sua crush, mas sim porque ele gosta do esporte. E vendo o presente de sua amada no seu pé, ele se anima e começa outro round, aonde performa muito bem. Tudo isso enquanto Shinatsu o observa atentamente. E mesmo perdendo por ter jogado muito bem, possivelmente ele tem uma vaga no time. O Garanhão ouve a conversa de Taiki com Kei, que ele ficou frustrado com a partida. O Garanhão fala com o seu parceiro que quem tá frustrado é ele, e corta o assunto e sai andando. Só que é óbvio, é porque a Shinatsu estava olhando pro Taiki a partida inteira. Enquanto Taiki voltava para casa pensativo sobre o jogo e suas habilidades, Shinatsu passa correndo e o chama para algum lugar e leva ele para um parque. Ela também puxa duas raquetes e pede para ele jogar badminton com ela, porque ele tinha feito essa promessa. Ela é terrível, então ele ensina as jogadas básicas enquanto eles têm uma... Ela fala do bom desempenho dele no jogo, mas no final ele responde que ainda assim perdeu. E depois de uma boa motivação, ele diz que vai vencer na próxima. Ela explica que a turma dela chama ela de Chi, e é um apelido, né, que todo mundo usa, e isso conforta um pouco o Taiki, já que toda a turma faz, né, não só o cara. Então ela chama ele para ir para casa, só que ele acha constrangedor voltar com ela, e que também poderia gerar problemas e tudo mais. Ele se incomoda, mas parece que ela queria voltar de casal mesmo com ele,
e ele perdeu essa oportunidade. No dia seguinte ele foi escalado para jogar em dupla com o Garanhão e já pergunta na lata dele se ele gosta da Shinatsu e ele fica completamente sem reação. Então o cara simplesmente começa a pressionar Taiki no treino, falando sobre a Shinatsu, que ela não cansaria e que não desistiria, forçando o protagonista ao limite. Isso motiva ainda mais Taiki nos treinos, o que no final deixa o protagonista todo quebrado para assistir às aulas. Hina aparece e provoca, dizendo que o cara tá provocando ele. E depois, saindo da aula, ele vê o grupo dos alunos mais velhos reunidos ali conversando, e ali estava a Shinatsu e o seu novo parceiro, que começa a levantar a bola dele depois dele ter ficado meio deprê. Ele dá meio que o Garanhão dá uma esculachada na habilidade do Taiki, apontando os seus erros, mas ressalta que ele vai ser um grande jogador. Afinal, não importa o quanto o cara intimide Taiki, ele não desiste nunca. Nessa hora, Shinatsu elogia ele dizendo que ele está indo muito bem, e isso é o conforto máximo que ele poderia receber. E nessa hora, o Garanhão recebe uma mensagem da sua namorada, e a ficha de Taiki cai. Ele explica o caso dele, que é muito parecido com o do Taiki, que não pensa em nada, além de só estar em completo choque. E naquele dia, Shi estava ajudando ele a comprar um presente para a namorada, por isso que eles estavam andando junto. E ainda fala pro Taiki que ele vai demorar a conseguir uma namorada. E com um grito de frustração, a gente fecha o terceiro episódio. Após isso, ele começa a se acostumar com o seu amor morando com ele e agradece por ter uma paixão. Paixão essa que fez ele pegar o uniforme dela por engano e precisa ir para outro lugar remoto para poder devolvê-lo. Ele entra numa sala, só que tá tendo reunião do time de ginástica. Quando vê a Hina, deixa o casaco cair e dá um chilique pra Hina não pegar. Mas ela não escuta e quando ia descobrir o segredo, o protagonista fala que não lava desde o verão. Então a Hina fala pra ele se mandar. Shinatsu então chama o Taiki para o telhado e quando pega seu uniforme começa a se trocar ali mesmo. Taiki, cabaço do jeito que é, já se esconde atrás da porta e fica imaginando coisas enquanto a sua paixão se troca bem atrás dele. E aí a gente corta pra Hina, lembrando o Taiki das preliminares regionais, que ele vai participar. E fica nítido, né, que ele tá bem ansioso com isso. E aí ele começa a treinar pra esvaziar a mente. Shinatsu percebe que ele tá meio ansioso e vai falar com ele, e avisa que a blusa dele tá ao contrário. Ele tira pra trocar e nessa hora, o olhar se cruza com o da sua paixão, que está olhando, cheia de intenções maliciosas, mas disfarça. Então ela faz uma mandinga para ajudar o Taiki a relaxar, aliviando um ponto de pressão na cabeça dele. E agora ele tá pronto para a partida, que vai jogar em dupla com o Garanhão. Nas quadras, eles encontram um antigo parceiro do Garanhão, um moleque muito extravagante, que fica gritando o tempo todo. Esse mesmo garoto também gosta da Shinatsu e enche o Taiki de fúria por conta disso. Esse novo garoto diz que vai passar o contato dele para Shinatsu se ele vencer o Taiki numa partida. Chegando em casa, sua mãe fez o prato da vitória, enquanto conversa com a Shinatsu sobre um mal entendido numa conversa que o Taiki estava meio bolado. Mas Shinatsu entende o que falou de errado, o que irritou o Taiki. Afinal, ela disse que ele tem 3 anos para poder chegar no Nacional, mas para Taiki isso não é uma opção. Ele quer vencer nesse ano. Nessa hora, Taiki entra e depois de ser parabenizado, afinal, ele venceu aquela partida, também diz que não vai mais perder. E aí ele vai pro seu quarto. No dia seguinte, temos a partida dos apaixonados pela Shinatsu. O Garanhão acha que o Taiki vai vencer. E se não vencer, vai fazer da vida dele uma praga. Taiki sente essa aura maligna antes do jogo. E aí a partida começa. E é peteca pra lá, peteca pra cá, peteca vai, peteca volta. E o Crista de Galo marca o ponto. Nisso, o Shinatsu chega pra assistir a partida, enquanto o Garanhão elogia a estratégia e o crescimento do Taiki durante o jogo. Kyo, indo pro seu jogo, conversa com o Shinatsu e avisa que o número de telefone dela tá em jogo e que isso é culpa do Haryu, o Garanhão. E ela fica brava com isso. Kyo fala que por conta do telefone dela tá em jogo, o Taiki tá muito motivado pra vencer. Kyo continua falando que o antigo Kai não chegaria aonde está agora se ele não tivesse um objetivo e uma meta junto com alguém, deixando subentendido que ela é algum tipo de recompensa mental pra ele. Nessa hora, Taiki acerta o seu ponto e Shinatsu fica toda emocionada, querendo que ele vença e pegue o seu telefone. E aí, ela aceita que se o Taiki vencer e fazer um encontro e ir num aquário com o Taiki como recompensa. A partida, ela é acirrada, peteca pra cá, peteca pra lá. No final do jogo, Taiki consegue burlar a defesa do inimigo
amigo e jogar a peteca onde ele não alcançaria. E assim consegue a vitória. Nessa hora, Kirie manda mensagem chamando ele pro aquário. Tina não entende como eles estão tão próximos. E o Kai explica que ele explicou a situação pra Kiri, que é a Shinatsu, que tinha topado ir no aquário caso o Taiki vencesse. Tina sai parecendo bem, mas uma amiga dela nota que ela tá pé da vida. Taiki vai pra casa e tenta ficar estudando sobre o assunto, que vai ser o encontro. Além de ficar pensando na roupa que ele vai, imaginando o que sua amada vai vestir. O problema é que ele dorme demais e acorda atrasado. Então sai correndo pra chegar na hora e chegando próximo do evento, ele tropeça e derruba tudo, inclusive seu dinheiro. Nessa hora, Kiri aparece e ajuda ele a catar as coisas. E também, Taiki fica apreciando sua adorável crush que tá usando um belo vestido. Vestido, né? Acompanhamos todo o encontro enquanto Kiri vê os peixes. Taiki fica pensando mil coisas em sua cabeça, até que temos um avanço. Enquanto eles veem a performance dos pinguins, uma criança esbarra neles e faz as mãos deles se tocarem, o que faz Taiki querer que na próxima vez eles saiam como um casal de mãos dadas. Então, ele chama a Kiri para ir embora, mas Kiri interrompe ele e começa a abrir seu coração. Você, eu e o Taiki achamos que ela ia confessar o seu amor. No entanto, ela se desculpa pelo outro dia que falou para ele não se esforçar, porque ele tinha tempo. Taiki fala que essas coisas não afetam ele e que ela não precisava se sentir assim, esse ressentimento. Também disse que se ela precisasse conversar sobre qualquer coisa, era só mandar uma figurinha específica para ele. Nessa hora, Kiri manda essa figurinha várias vezes. De novo, a gente fica ansiando por ela soltar a declaração, e aí ela só fala que ele é um bom colega de casa. E cortamos para a escola, onde o Taiki conta tudo do encontro para o Kai, que cogita a possibilidade da Kiri gostar dele. Só que o Taiki duvida disso. Nessa hora, a Hina aparece com um documento que precisa ser preenchido para o campeonato. E Taiki vai pegar um dos times mais fortes. Taiki fala pra Hina sobre o concurso dela. Só que ela se gaba, falando que ela é incrível. E pra afirmar isso ainda, chega um repórter pra entrevistar ela. E no final desse episódio, entrega um drama muito bom. Afinal, saindo da sua massagem, Hina encontra Kiri. E ela tenta levantar um pouco a bola do Taiki contando uma história. Mas, quando Kiri vai pra casa, a atendente diz que ela esqueceu um bagulho lá e a Hina segue a Shinatsu pra poder entregar. E aí, acontece. A Hina, que também gosta do Taiki, descobre que a Kiri vai pra casa do Taiki, deixando ela super abalada. Ela fica na dúvida do que fazer e simplesmente começa a pular, perguntando o que tá acontecendo. Shinatsu confirma que Taiki pode falar, e então ele explica tudo, que a Shinatsu tá morando ali de favor pra poder continuar jogando basquete, que é um favor entre a mãe das duas. Ela compreende e ainda faz uma piada. Tanto tempo morando junto e você ainda não conseguiu nenhum avanço, o que deixa o Taiki bem frustrado. A Hina é uma super ginasta promissora, que tem performances brilhantes. Ela se cobra muito por conta da sua família também ter um legado na ginástica e queria alguém como o Taiki para poder apoiar ela da mesma forma que ele apoia a Shinatsu. Afinal, eles têm até tornozeleiras iguais. O problema é que ficar pensando nessas coisas começa a afetar o treino dela, fazendo ela errar bastante durante os treinos. Taiki percebe que tem alguma coisa errada com ela. E para piorar, o vice-diretor aparece e começa a bajular a Hina, dizendo que gostou da entrevista dela e tudo mais. Porém, isso só joga mais pressão ainda nela. E enquanto pensa que tem que carregar tudo sozinha e ser forte, ela coloca a cabeça num lugar e as suas performances voltam a ser assertivas. Nessa hora, um figurante qualquer esbarra nela e ela cai em cima do pé. Achando que ela se lesionou, começa a entrar em desespero. Nessa hora, Taiki aparece, oferecendo ajuda para levar ela até a enfermaria, mesmo ela falando que não precisava. Nessa hora, ela entende que Taiki tá assim com ela para poder ajudar. E aí, ela desabafa por completo, tirando um peso enorme das costas e, claro, a torção não foi algo que vai afetar ela nos torneios, tanto que ela avança de fase no campeonato. E depois, conversando em casa, Shinatsu percebe que os dois são bem parecidos e começa a pensar se ela não estaria atrapalhando o casal ali, os dois. Durante os treinos, Taiki quer continuar jogando com o seu mentor, só que ele diz que não vai mais jogar porque vai prejudicar o psicológico do Taiki de tanto que ele perde, e manda ele treinar sozinho. Afinal, eles também são rivais nas partidas individuais. Além dele, também tem que treinar para poder derrotar o inimigo jurado dele. Depois disso, o mestre e o seu aluno vão parabenizar a Shinatsu e o time de basquete por terem avançado na competição, e o mestre pergunta quando é o próximo jogo. O interessante é que Shinatsu sabe quando é o jogo do
Taiki. Afinal, ela viu no calendário com as datas que aparece lá no início desse episódio e deixa o protagonista todo animado. Afinal, ela está observando atentamente ele. Cortamos depois disso pro protagonista, focado em melhorar para as próximas partidas. Quando ele vê sua senpai carregando muito peso, ele corre para poder ajudar ela. No entanto, Shinatsu recusa com medo de alguém descobrir que eles moram juntos, porque o Taiki tinha falado isso. Sendo sagaz, ele dá meia volta e se apresenta como um desconhecido querendo ajudar ela. Dando a entender que foi um recomeço, Shinatsu aceita e eles vão caminhando e se conhecendo de novo até chegarem em casa. Numa conversa bem agradável, falando que gosta de morar na casa, que está ali morando com pessoas gentis e que está feliz por poder correr atrás do seu sonho. Taiki então desafia Shinatsu para um Jokenpô e como ele venceu, ele leva ela até um templo. O seu templo da vitória, onde lá eles fazem orações e pedem pelo sucesso no seu jogo. E no dia seguinte, Taiki não vê sua crush treinar, afinal, ela já está tendo a sua partida, aonde o time consegue se sair super bem e avançar na competição. Porém, vão pegar um próximo time bem difícil, é o time que derrotou elas no ano anterior. E nisso, Shinatsu ouve as rivais falando que a Shinatsu não melhorou e que não é grandes coisa. Mas amigas percebem que ela ficou meio abalada, mas ela fala que vai mostrar o resultado do seu treino na quadra. Enquanto isso, Taiki perde para o seu mestre mais uma vez, somando assim 13 derrotas. Nessa hora o time de basquete chega, mas Shinatsu não parece feliz. Quando Taiki foi procurar a Shinatsu, ele escuta o que aconteceu pelas amigas e isso abala ele. Mas Shinatsu também estava ouvindo atrás dele e ela não parece abalada. Na verdade, ela está confiante que vai vencer o próximo jogo. Taiki então volta a treinar e consegue seu primeiro grande feito, vence o seu mestre, o Haryu. E durante uma outra partida o técnico aparece e acaba com os treinos, afinal o time tem que descansar pro torneio. Indo pra casa com seu parceiro, Taiki está super confiante com sua vitória e acha que consegue ir pros nacionais. Nessa hora o amigo dele lembra da promessa de chamar a Shinatsu pra sair e Taiki começa a bater pino quando lembra e imagina o seu futuro. Fica pensando neles morando junto, caso ele tome um fora. Nisso, os dois avistam os veteranos deles, o Haryu paga um doce pra cada, e nessa hora as garotas chegam. A Rina rouba um doce do Tai, e nessa hora a Shinatsu fica cheia de ciúmes, e só sossega quando também rouba um doce do Tai. E ele fica batendo o pino de novo, achando que a Shinatsu tá com ciúme dele. E aí, chega então o grande dia da competição de badminton. Shinatsu acorda apreensiva até ver Taiki fazendo o alongamento matinal e se junta a ele pra relaxarem pro dia do jogo. Taiki pede pra fazer uma pergunta, só que ela faz uma antes. O ponto aqui é que ela imagina o que o Taiki vai falar. Ela é mais madura e pergunta se o badminton tem algum grito de guerra quando eles marcam algum ponto. Taiki responde que é simplesmente ponto. E pela atitude que o Taiki teve, a Shinatsu diz que ele fez um ponto, mas ele não entende isso muito bem. E aí a gente chega nas partidas, onde Taiki e o seu mestre vão ver a partida com o cara que derrotou o mestre, o Haryu, no ano anterior, e que eles vão enfrentar nas próximas partidas de dupla. Antes do jogo, Taiki vê um aluno dormindo e avisa que a carteira dele tá no chão. Esse aluno é da mesma escola da dupla que o Taiki estava assistindo o jogo, e que eles vão enfrentar agora. E mesmo estando bem alinhados, reagindo bem e tendo boas jogadas, peteca pra lá, peteca pra cá, eles não são capazes de obter a vitória contra aquela dupla que é bem mais poderosa. Taiki parece abalado quando o Shinatsu chega em casa e vê ele dormindo, mas ele tá focado nos individuais. E quando acorda, o Taiki vê um recado da sua crush no seu caderno. No dia seguinte, seu mestre fala que quer encontrar ele na final do jogo. Afinal, eles estão em chaves opostas. E focado nisso, Taiki vai para sua partida individual, que é contra aquele moleque que ele avisou da carteira no chão no take passado. O problema é que Taiki perde rapidamente. Tão rápido quando ele acordou, ele perde os 3 sets de 21 a 10 e pouco. E isso sim mexe um pouco com Taiki. A Rina chega após a derrota, impressionada com quão rápido acabou. E chateada vai atrás do Taiki, que tá meio cabisbaixo. Ela entrega um suco pra ele, e a realidade cai sobre o Taiki, onde mesmo tendo evoluído, era difícil pra ele chegar no nacional. Então ele vai ver as partidas do seu mestre, onde na final ele também perde pro mesmo cara que eliminou
treinou ele no ano anterior. É o que apareceu ali no take passado. Taiki vai pra casa pensativo, e em casa ele escuta que Shinatsu conseguiu ir pro Nacional. Mesmo feliz por ela, ele fica frustrado consigo mesmo e sai correndo pra esvaziar a cabeça. No dia seguinte na escola, Taiki chega ao seu limite, mas calma, não é pelo esporte, e sim pela semana de prova que chegou, que deixa o protagonista focado nos estudos. Indo pro treino com Kai, ele encontra a Hina, que tá na mesma situação que ele com os estudos. E quando chegaram no ginásio, vê a Shinatsu treinando, faz Taiki querer ir jogar também, enquanto a Hina e o Kai conversam sobre o quanto a derrota abalou o Tai. O grupo de badminton se reúne para parabenizar o parceiro de treino do Taiki, o Hario, que foi o único que passou pro Nacional, enquanto o treinador pede pros outros membros escreverem seus próximos objetivos. Alguns colocaram vencer o Nacional e humildemente o Taiki coloca melhorar meus smack. E pelos dias seguintes, os estudos e os treinos não param. O Taiki, por ter perdido, não é capaz de encarar sua paixão e se esconde no seu quarto para não se esbarrar com ela na casa. E passando as provas finais, Taiki recusa-se sair com o pessoal do time para comemorar e ele vai para casa porque ele tá ficando meio resfriado. Sozinho em casa, ele deita meio zonzo e começa a remoer a sua derrota agora que a mente está vazia porque as provas passaram. E quando ele tava chorando, se lamentando, Shinatsu chega para confortar o seu lamento e cuidar de sua febre. Com isso, ela prepara uma janta para ele. Uma pena que o Taiki não conseguiu degustar porque ele tá todo entupido. E quando eles finalmente conseguem conversar, Shinatsu cobra a pergunta que ele ficou devendo a ela. Só que o Taiki se esquiva porque ele não tem mais confiança para seguir com aquela pergunta que ele queria fazer. Então, Shinatsu faz a sua pergunta, que, de novo, a gente espera que seja uma declaração, alguma coisa do tipo, mas ela só pergunta o porquê que ele botou, melhorar os smashes e não vencer o Nacional como seu objetivo. Taiki explica que ele só pensava em vencer e não viu que isso estava bem acima da capacidade dele, e durante os jogos ele percebeu o quanto ele errava, e por isso ele quer melhorar os seus ataques e transformou isso no objetivo novo dele. E depois de uma conversa calorosa, quando o Taiki se levanta para levar o prato para a cozinha para lavar, ele fica meio zonzo e tanto ele com a Shinatsu caem, resultando naquela clássica cena onde Shinatsu tá por cima dele, caiu ali em cima dele. Ele fala que ele ficou tonto, mas Shinatsu não se levanta e começa a se aproximar de Taiki lentamente. E se você tá ansioso para saber se o casal vai se formar nesse momento, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve com o sininho ativado para não perder o próximo episódio desse recap do anime Blue Ball. Obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!